Primeiramente, gostaria de agradecer o Selma pelo convite para falar para vocês aqui sobre a nova lei de proteção de dados, que está sendo um grande desafio para todas as empresas. Obrigado, Selma, pelo convite. E falar só um pouquinho de mim. Meu nome é Guilherme, eu sou especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Sou especialista em gestão na tecnologia da informação e comunicação pela UTF-PR e colaborei na redação do Marco Civil da Internet. Vocês sabem me dizer o que é que significa esse número? Então, gente, significa que faltam 11 meses para a lei entrar em vigor. Tá? Só que nesses 11 meses vocês terão 11 fechamentos contábeis, 11 fechamentos comerciais, no mínimo 2 auditorias, vocês terão um orçamento para fazer. Se for pessoal de varejo, e-commerce, terão uma Black Friday. Se for uma indústria, terão suas férias coletivas. Terá o Natal, Ano Novo, né, suas próprias festas, porque ninguém é de ferro, correto? Terá o Carnaval também, né, porque todo mundo é filho de Deus. Terá a Páscoa, né, bonitinho. Será o seu dia a dia, porque todo mundo tem suas lides diárias. Acabou? Vocês acham que acabou ainda? Não, né? Vai ter Olimpíadas ano que vem. Aí o pessoal vai apertar o botão do pânico. De 11 meses baixa aí para 6 meses para fazer a implementação da lei. E a gente sabe que vazamento de dados sempre existiu e sempre vai existir. Não é uma coisa nova. E já foi planilhado de que até 2021, tá, os cybercrimes vai custar 6 trilhões de dólares para as empresas. E é um número totalmente factível isso. Porque a gente já sabe que essa lei infelizmente, vai ser utilizada para o mal. Que, por exemplo, bancos de dados vão ser vazados de maneira proposital para prejudicar a empresa, para receber as pesadas penas que nós vamos ver lá no final. Bancos de dados vão ser vazados de maneira proposital justamente para os titulares dos dados entrarem com as ações indenizatórias contra a empresa, tá? Dentre outras ações. Então, esse número é totalmente plausível. Mas será que a proteção de dados é uma coisa nova? Não existia lei? Nunca existiu lei para proteção de dados? Lá em 1990, mesmo que de maneira embrionária, o Código de Defesa do Consumidor já previa que você deveria obter o consentimento do consumidor para você obter os dados cadastrais dele, lá em 1990. Lá em 2013, saiu uma legislação que veio a regulamentar a questão do comércio eletrônico, que obrigava as empresas a investir em mecanismos de segurança para fazer a proteção dos dados pessoais. E em 2014 veio o Marco Civil da Internet, onde ele já estabelecia alguns requisitos para você fazer a coleta dos dados pessoais, como você apresentar uma justificativa para fazer a coleta dos dados pessoais, ter o consentimento do titular, não fornecer dados a terceiros, salvo se tivesse consentimento do titular. Informações de como você faria o tratamento dos dados pessoais e a forma de exclusão. A gente tinha uma lacuna no judiciário que não havia um conceito do que era dado pessoal. Tá? Até que veio um decreto em 2016 que veio regulamentar o Marco Civil da Internet, que trouxe esse conceito do que era dado pessoal, inclusive trouxe o conceito do que era tratamento de dado pessoal. Por que eu faço esse histórico da legislação? Porque a autoridade nacional, lá no artigo 63 da LGPD, fala que ela vai disciplinar os bancos de dados que foram gerados antes da lei entrar em vigor. Tá? Por enquanto, não há nenhum movimento nesse sentido. Só para vocês terem ideia, lá na Europa, onde tem a GDPR, lá todas as empresas foram obrigadas a tratar os seus bancos de dados conforme a GDPR. Teve muita empresa que fechou, principalmente empresas de e-mail marketing, porque sabia que não iria conseguir tratar seus bancos de dados conforme determinava a legislação. Tá? E aqui no Brasil, mesmo que a autoridade nacional, que é tipo a Anatel, por exemplo, que foi uma autoridade nacional de proteção de dados que foi criada pela legislação, não regulamente essa situação, pelo menos desde 2016, nós já tínhamos um conjunto de leis que já determinava como você teria que tratar os dados, como que você teria que proteger os dados, e já dizia o que era dado pessoal e o que era tratamento de dado pessoal.
Então, a partir de 2016, tá, se você não coletou os dados conforme essas leis que eu trouxe até o presente momento, tá, eu sugiro você fazer uma higienização no banco de dados, porque senão você vai ter problema. Porque lá na Constituição, no artigo 5º, fala do ato jurídico perfeito. Tá? Então, se você coletou os dados conforme a legislação vigente à época, em princípio você está ok. Agora, se você desrespeitou todas as leis que eu mencionei até agora, tá? Então a minha sugestão é que você ou elimine ou faça a higienização do seu banco de dados conforme essas leis que eu mencionei até agora, porque senão você vai ter problema lá na virada de chave em agosto de 2020. Então, em 2018 veio a LGPD, que é a lei que disciplina toda operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural para fins econômicos ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio. Ou seja, se você coletou dados pessoais no papel, vai ter que observar a LGPD. Coletou dados pessoais no ambiente eletrônico, vai ter que observar a LGPD. Independente do porte da empresa, do segmento da empresa, inclusive hoje, do jeito que a lei está, até a padaria do seu Manuel vai ter que observar a LGPD. Tá? Vai ter uma regulamentação para pequenos negócios, mas até que saia essa regulamentação, até a padaria do seu Manuel, que coleta lá o CPF para a nota Curitiba, vai ter que observar a LGPD. E agora, com a mudança que teve, por meio da medida provisória 869, que foi convertida em lei, deixou mais claro ainda que a União, Estados e municípios deverão também atender à LGPD, cumprir os requisitos da lei. E a LGPD trouxe um conceito do que é um dado pessoal, inclusive até mais simples do que aquele decreto que nós vimos anteriormente, que é toda informação com a qual consigo identificar de maneira direta ou indireta um indivíduo. É só que o X desse conceito está aqui, ó, informação relacionada. Então, cookies de site, imagem, voz, dados de geolocalização, placa de carro, endereço, todo e qualquer dado que eu consiga identificar um indivíduo de maneira direta ou indireta, tá, pode ser considerado um dado pessoal. Qualquer dado. E dado pessoal sensível são somente essas hipóteses: de origem racial, religiosa, opinião política e sindical, saúde, vida sexual e dado genético. Eu ressalto uma curiosidade aqui na questão de saúde. Vocês devem pensar, são meu exame de sangue, meus dados clínicos, mas vocês já pararam para pensar numa situação onde você vai cortar o seu cabelo? Porque o cabelo tem o seu dado genético, por exemplo. Você já imaginou se você está alvo de o Neymar, por exemplo? Tem uma moça que quer fazer o teste de paternidade com ele. Né? Se ele está cortando o cabelo, cai o cabelo dele no chão, e essa moça dá lá $100 para a mulher do salão pegar o cabelo do Neymar, será que isso é um vazamento de informação? Claro que é, porque aquilo ali é um dado pessoal sensível e é um dado genético. Até o seu cabelo é um dado pessoal. Você já não teria problema, está tranquilo, né? Ou seja, a sua unha, quando você vai na manicure, na pedicure, entendeu? Seu cabelo, seu dente, o dente do seu filho, quando você deixa no dentista, isso aí é tudo dado pessoal sensível. Tá? Então, a gente vai ter que mudar a nossa cultura, como é que nós vamos tratar até o nosso cabelo, a nossa unha. Será que eu vou ter que, a partir lá de 2020, ir no salão, levar um saquinho para... Agora, cortei meu cabelo, põe aqui o que sobrou no meu cabelo para eu incinerar? Talvez sim, principalmente pessoas famosas, né? Oi? É loucura. E dado biométrico é um dado sensível. Então, se, por exemplo, você faz o registro de ponto do seu colaborador lá na sua empresa por biometria, é um dado sensível. Tem que ter uma camada a mais de segurança. Tá? A lei já considera dado biométrico um dado sensível. Tá? E quando você ouvir falar em qualquer uma dessas fases aqui, com operações com dados pessoais, você vai ter que observar a legislação. Então, por exemplo, nós estamos já fazendo a implementação da LGPD num plano de saúde, onde tem um médico, tem lá a sua secretária, que geralmente ela acessa o banco de dados do plano de saúde com a carteirinha do paciente, né, para verificar se realmente é paciente, para fazer
o exame, né? Então, só pelo simples fato da secretária estar acessando o banco de dados do plano de saúde, o plano de saúde vai exigir do médico, que só tem uma secretária, tá? Uma política de segurança da informação, ferramentas para proteção daquele ambiente. Por quê? Porque ele está acessando o banco de dados que contém dados extremamente sensíveis. Tá? Então não é só indústria, só mega indústria, não. Só pelo simples fato lá do médico, que é uma secretária, um consultório pequenininho, está acessando a base de dados do plano de saúde, o plano de saúde pode exigir isso do médico. Tá? Então não precisa realizar todas as operações aqui de uma vez só. Realizou uma dessas aqui, processou dados pessoais, tem que observar a LGPD. Armazenou, tem que observar a LGPD. E quais são as hipóteses de tratamento dos dados pessoais? São 10 hipóteses, tá? São somente essas hipóteses que estão lá no artigo 7º, mas eu trouxe aqui as mais relevantes. Tá? É com o consentimento do titular ou sem o consentimento do titular, tá? Para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, por exemplo, questões de INSS, FGTS, para a proteção da vida ou incolumidade física do titular, ou seja, eu quero fazer esse evento aqui. Eu poderia coletar os dados de vocês sem autorização, porque de repente poderia acontecer um incidente, tá? E eu precisaria chamar a ambulância. Então, para proteger vocês, eu poderia coletar os dados de vocês sem autorização. Para garantir a prevenção à fraude e à segurança do titular, por exemplo, eu vou entrar no edifício, posso coletar sem autorização, tá? Ou até a imagem de vocês sem autorização, porque para garantir a prevenção à fraude e segurança do titular. Para a proteção do crédito, aqui entraria o Serasa, por exemplo, para a tutela da saúde e para atender os interesses legítimos do controlador. Isso aqui vai ser a boia de salva-vida de muita empresa. O que é um interesse legítimo? É dentro de uma finalidade legítima e de uma situação concreta, você também pode coletar o dado do colaborador, do usuário. Então, por exemplo, a Forbis quer fazer o sorteio de um veículo aqui para vocês. É uma finalidade legítima, não é mentira, tá? Quer fazer o sorteio de um veículo para vocês, que é uma finalidade legítima. O pessoal faz o sorteio, entrega o veículo, que é a situação concreta. Só que eu não posso pegar essa base de dados e depois fazer um e-mail marketing ou praticar qualquer outro tipo de ação. Isso é interesse legítimo. Tá? E as hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis também é muito semelhante, está lá no artigo 11º da lei. Também é com consentimento ou sem consentimento titular. Cumprimento da obrigação legal regulatória, para a proteção da vida, para garantir a prevenção à fraude e segurança do titular. É só que aqui não cabe o legítimo interesse. Tá? É só no tratamento de dados pessoais. E mesmo nas hipóteses que você coleta os dados pessoais sem autorização, você também vai ter que proteger, utilizar mecanismos para proteger aqueles dados que foram coletados. Tá? E agora tem alguém de marketing aqui? Porque agora vem a área, a situação que o pessoal de marketing adora. Porque a finalidade, que é um dos princípios que está lá no artigo 6º da lei, que é de observância obrigatória, tá? Você vai ter que expor previamente para o teu usuário, tá, a finalidade para a qual você vai coletar o dado dele. Tá? Antes dele contratar um serviço, ter acesso a um serviço. Você vai ter que expor antes, tá, para que você vai coletar o dado dele. Previamente, que seja escrito de forma clara e que não deixe dúvidas. E a lei já fala, autorizações genéricas ela já vai considerar nula. E outro detalhe, você só pode coletar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Ou seja, se você precisa só do nome e CPF para atingir a sua finalidade, você coleta lá o nome do cachorrinho, do usuário, a data de nascimento da avó dele, só que isso é desnecessário para atingir a sua finalidade, desde o Marco Civil na internet você já tinha que eliminar. E pela LGPD isso ficou mais claro ainda. Tá? Você só pode ter na sua base de dados o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. E se tiver uma mudança na finalidade ao longo da sua relação com o seu cliente, tá? Você vai ter que mandar para ele esse novo termo e vai ter que permitir que ele dê o consentimento ou não. Se ele falar, não, eu não aceito esse novo consentimento, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai ter um acesso parcial aos serviços ou não vai ter mais acesso aos serviços. E essa lei também atinge os contratos de trabalho. Tá? Então, se você contratar uma pessoa, você, como a gente falou, a finalidade, que é um princípio de observância obrigatória, você vai ter que expor previamente a finalidade para a qual você está coletando os dados daquela pessoa, na vigência do contrato. Porque, com certeza,
as empresas que estão aqui passam os dados do colaborador para um plano de saúde, para um vale alimentação, vale transporte. Tem a empresa que faz o exame admissional, que trata dados de saúde, dados sensíveis. Tá? Então, tudo isso tem que estar exposto lá, a finalidade para a qual você coletou o dado do colaborador. E na extinção no contrato, também, porque você pode manter o dado do colaborador pelo período de 2 anos, porque ele pode entrar com uma ação trabalhista após a extinção do contrato de trabalho. Você tem um prazo de 5 anos, por questão de INSS, FGTS. Se for uma indústria que tem um ambulatório lá na sua planta, tem o prontuário do colaborador que fica lá dentro, tem que ser mantido durante 20 anos. Né? Então, tem que criar uma tabela de temporalidade com relação a esses dados. Né? Então, tudo isso tem que estar claro no contrato de trabalho. E quando o consentimento é requerido, se for no meio convencional, tem que ter uma cláusula destacada. E se for no meio digital, você tem que garantir a integridade e autenticidade dos logs, do registro, daquele clique que ele deu lá no opt-in. Por quê? Porque o ônus da prova é da empresa para comprovar que o consentimento foi dado conforme a lei assim o determina. Tá? A lei já joga para a empresa. E no tocante a crianças e adolescentes, aqui também vai ser outro grande desafio. Tá? A contratação de um serviço, por exemplo, de joguinhos online, deve ser realizado por pais ou representante legal, e a empresa vai ter que verificar se realmente foi o pai ou o representante legal que deu aquele consentimento. Tá? Pela legislação, já é outra responsabilidade que joga para a empresa. E a transferência internacional de dados. Hoje são mais de 140 países que têm lei de proteção de dados. Tá? Então você pode fazer a transferência de dados para países que possuem a mesma legislação que a nossa, ou você pode colocar cláusulas nos contratos, nas políticas globais da empresa, que você protege os dados, que você atende a legislação de proteção de dados, que já vai atender esse requisito da lei. Compartilhamento dos dados. Você pode compartilhar os dados, a lei não veda isso, mas você tem que indicar a finalidade para a qual você compartilha os dados. E se da aplicação de vocês, da empresa, remete para outra aplicação, você também pode coletar esse conjunto de dados, desde que você informe para o teu usuário a finalidade para a qual você está coletando esse dado. E a lei criou 2 figuras, a figura do controlador e a do operador. Tá, o controlador é aquele que toma a decisão do que é que vai fazer com o dado, aquele que toma a decisão de que eu vou coletar os dados. Tá, então, por exemplo, aqui uma empresa aqui, o Festival, por exemplo, tá? Que seria o controlador, que ele toma a decisão de que vai pegar os dados dos seus colaboradores. E ele passa lá para um plano de saúde, uma farmácia, uma academia, que são os operadores dos dados. Mas o Festival também pode ser considerado um operador na mesma situação, porque ele terceiriza a limpeza da sua estrutura, do seu estabelecimento. Então, a empresa contratada, a empresa terceirizada, é o controlador dos dados dos seus colaboradores, correto? Então, essa empresa pode exigir lá do Festival que ele tenha política de segurança, estabeleça os requisitos para proteger os dados dos seus colaboradores. Tá? Porque isso é uma obrigação até do controlador, exigir do operador dos dados que tenha política de segurança, ele pode exigir contratualmente quais os requisitos que o operador vai ter que seguir para proteger os dados que ele está compartilhando. E quando houver um bloqueio dos dados, uma correção, uma eliminação, uma anonimização, ou seja, o dado perde a capacidade de identificar um indivíduo, você vai ter que comunicar toda a cadeia de parceiros com os quais você compartilhou os dados. Ou seja, você compartilhou os dados com 800 empresas, tá? Você vai ter que comunicar às 800 empresas que pratiquem a mesma ação. Tá? E é extremamente importante você manter esses registros. Por quê, gente? Porque se, por exemplo, o Festival ele compartilhou com vários players e o Festival diz assim, tal pessoa não quer mais que os dados dele fiquem na minha base de dados. Então, elimine da sua base de dados. Se lá na ponta não foi eliminado os dados e a empresa lá, de repente, pratica uma ação de e-mail marketing, tá? Essa pessoa está sabendo que passou só os dados para o Festival, por exemplo, ela vai entrar com uma ação contra o Festival. Tá? Aí depois o Festival, como ele manteve os registros de que comunicou essa ponta lá de que era para ele eliminar o dado da base de dados, o Festival vai entrar com uma ação regressiva contra essa empresa. Tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente manter essa cadeia
essa trilha de auditoria que a gente chama. E, se necessário, dependendo da criticidade do dado, até auditar essas empresas. E quais são os direitos do titular hoje? Quer dizer, lá em agosto de 2020. Confirmar se os dados estão com a empresa, acessar os seus dados, saber se os dados foram compartilhados. Ou seja, ele pode ligar lá no Festival. Festival, para quem que vocês compartilharam meus dados? E o Festival vai ter que informar para quem que ele compartilhou os dados. Para todos. Solicitar a portabilidade dos dados, anonimizar, bloquear, eliminar os dados. E aqui tem outro problema, a eliminação dos dados. Porque a gente sabe que, por exemplo, o ERP não foi feito para eliminar dados. Tá? Eliminar um dado do BI, do backup. Tá? Isso aqui, com certeza, vai ser objeto de regulamentação. Até que saia essa regulamentação, aqui possivelmente vai ser uma ponta de entrada das ações indenizatórias. Tá? Até que saia essa regulamentação. Porque a gente sabe que eliminar vai ser praticamente impossível. Eliminar um indivíduo da base de dados. Porque eliminar é excluir completamente. Tá? E revogar o consentimento. A revogação do consentimento pode acontecer a qualquer momento. E quando, por exemplo, um usuário pede para você revogar, revoga o consentimento, você pode emitir uma declaração dizendo, olha, os seus dados foram eliminados da nossa base. Tá? E você tem o respaldo legal do artigo 418, que está lá no Código de Processo Civil, que essa declaração, tá, presume-se verdadeira com relação à sua empresa. Tá? Então, você tem um respaldo legal com relação a essa declaração que você emitir para o seu usuário. E você vai ter que ter um canal de comunicação para esse usuário exercer o seu direito. Isso está, inclusive, em consonância com o Código de Processo Civil. Tá? E ele que escolhe ainda, tá? Se é pelo meio eletrônico ou de maneira impressa. E se for pelo meio eletrônico, vai ter que ser um canal seguro e adequado. E se ele quiser algo simples, você vai ter que passar imediatamente. Se for algo mais robusto, você terá o prazo de 15 dias para passar o extrato para ele. A autoridade nacional ela poderá mexer nesses prazos, mas esse aqui é o que consta na lei atualmente. E outro detalhe, gente. Lá pelo Código de Defesa do Consumidor, é garantido o consumidor ter acesso aos seus dados. Tá? E se você dificultar ou impedir o consumidor acesso aos seus dados, lá pelo artigo 71, isso constitui crime. Tá? Tá? Então, veja que a gente tem que olhar a LGPD em conjunto com todas as leis, tá? Em órbita ao seu negócio. CLT, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, normas setoriais, tá? Porque, de repente, se você não tem um canal de comunicação, você dificulta o acesso, o consumidor vai lá na delegacia do consumidor e abre uma queixa-crime contra a sua empresa porque você dificultou o acesso aos dados dela. Tá? E se a finalidade foi alcançada, os dados deixaram de ser necessários, terminou o período de tratamento e para atender o desejo titular, você obrigatoriamente vai ter que eliminar o dado. Obrigatoriamente. No entanto, para o cumprimento de uma obrigação legal regulatória, ou se você anonimizar os dados e não permitir acesso a terceiros, você pode manter o dado na sua base de dados. Então, por exemplo, um colaborador saiu da empresa e diz assim, olha, eu não quero que vocês mantenham mais os meus dados aí. Tá? Daí você pode dizer não. De acordo com a lei tal, eu posso manter os seus dados comigo, porque o INSS determina tal, durante o prazo tal, eu posso manter os seus dados comigo. Ou seja, você tem saída legal, tá, para manter os dados do usuário na sua base de dados, mas você tem que daí especificar a norma, a normativa que dá o respaldo jurídico para isso. Tá? E como é que a empresa de vocês pode se proteger? Sendo que é uma obrigação de todos que intervêm em qualquer uma daquelas fases referentes à operação de tratamento de dados. Tá? É através da política de segurança da informação. Tá? Inclusive, através da política de segurança da informação, eu consigo cumprir os outros princípios que também são de observância obrigatória, tá? E que vão me nortear quando eu tiver necessidade de analisar a legislação mais a fundo, que são a segurança, a prevenção, a responsabilização e a prestação de contas. E o que é que esses princípios nos dizem? Tá?
que obrigatoriamente eu vou ter que utilizar medidas técnicas para proteger os dados pessoais, comprovar a eficácia dessas medidas, tá? Ou seja, não adianta eu escrever uma política de segurança e esquecer lá na gaveta, eu vou ter que comprovar que aqueles controles que eu implementei, eles são realmente eficazes, realizar auditorias regulares e adotar medidas preventivas. Por que eu ressalto esses princípios, gente? Porque a autoridade nacional ela pode auditar vocês. Então, se houver uma denúncia, a autoridade nacional vai mandar um fiscal lá na empresa de vocês para auditá-los. Tá? E vocês vão ter que comprovar todos esses requisitos aqui. E, através da política de segurança da informação, eu consigo também estruturar os sistemas conforme a LGPD assim o determina. Aptos a atender os requisitos de segurança, seguir os padrões e boas práticas de governança, seguir os princípios gerais previstos na lei, ou seja, esse artigo reforça ainda mais que eu tenho que seguir os princípios, e cumprir as demais normas regulamentares, que com certeza a autoridade nacional ela vai emitir diversas normas regulamentares. Consigo também seguir o conteúdo do programa de governança que está lá na lei, que são as políticas em si, aplicação de mecanismos para auditar internamente e externamente, ou seja, reforça aquela questão de auditar os meus parceiros com os quais eu compartilho os dados, a avaliação contínua da política, ter um grupo de respostas a incidentes e ter os relatórios auditados. São esses relatórios auditados que vão salvar vocês numa eventual vistoria da autoridade nacional e também numa demanda. Tá? E outro detalhe, gente, que eu ressalto é que vai ter uma judicialização tremenda dessa lei, não só na esfera civil, tá? Na esfera trabalhista também. Só para vocês terem ideia, nós temos um conhecido lá em Portugal que ele falou para a gente que o maior público que tem escutado as palestras da GDPR lá, adivinha quem é? Chutem. Sindicatos. E aqui nas nossas palestras a gente já começou a ver vários advogados trabalhistas escutando as nossas palestras. Porque vocês já perceberam que tem um monte de coisa aqui que dá para usar nesse tocante aí. E a gente sabe que depois da reforma trabalhista tem advogado trabalhista passando fome aí. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Porque essa legislação aí tem várias brechas que podem ser utilizadas na esfera trabalhista. Tá? E esse relatório de impacto é o relatório que a autoridade nacional ela pode exigir de vocês. Tá? E através da política de segurança eu também consigo cumprir isso. Porque o que é que o relatório deve conter? Os dados que vocês coletam, a metodologia que vocês utilizam na coleta, a metodologia que vocês utilizam para garantir a segurança daqueles dados, tá? E quais são os mecanismos que vocês utilizam para, se eventualmente vazar um dado, o que é que vocês vão utilizar para mitigar aquele impacto para o usuário. Então, tudo isso tem que estar no relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que a autoridade nacional ela pode exigir isso de vocês. E fazendo somente isso aí, a gente consegue ficar aderente à LGPD. É coisa simples. Tranquilo. Mas, e se aquele meu log, aquele meu registro for impugnado judicialmente? Como é que eu faço para garantir a integridade, disponibilidade, autoria, não repúdio e carimbo de tempo? Porque hoje o Marco Civil da Internet determina que eu utilize a legislação aqui brasileira. Por exemplo, a gente já visitou várias indústrias que a matriz é lá na Europa, né? E eles sempre falam, não, mas eu já estou atendendo a GDPR, não preciso cumprir. Não, parabéns. Só que tanto a GDPR quanto a LGPD, elas traçam os processos que você tem que utilizar na sua empresa, tá? Para proteger o dado. Só que você vai ter que utilizar a legislação do local onde você está baseado, você está instalado, para legitimar esses processos. Né? E tanto o Marco Civil da Internet quanto a LGPD falam que você tem que utilizar a legislação da coleta ou do local onde você presta ou oferece o seu produto ou serviço. Tá? E o Código de Processo Civil fala que eu tenho que produzir esse documento nato digital, que tecnicamente a gente fala, mas é mais comumente utilizada a expressão documento eletrônico, tá? Eu tenho que produzi-los com garantia de integridade e autenticidade e tenho que conservá-los contra acesso, uso, alteração não autorizado. Isso está lá previsto no Código de Processo Civil. E tudo isso eu consigo através da política de segurança, porque eu consigo garantir a confidencialidade dos dados,
A integridade, que isso aqui é extremamente vital numa ação judicial, comprovar que aquele log que eu apresentei na minha defesa não foi alterado. A disponibilidade, de repente chega um mandado judicial na minha empresa, dizendo, em 10 dias o juiz determina que você apresente o log, você consegue, através da política de segurança, cumprir essa determinação judicial. Autenticidade, comprovar que foi o Guilherme mesmo que gerou aquele dado na data, horário e tal. A legalidade, que eu estou cumprindo as legislações vigentes. E, principalmente, a continuidade do negócio. Se a empresa de vocês foi vítima de um WannaCry, por exemplo, tá? Através da política, tem uns processos para você reavivar a sua empresa. E são através das normas internas, que tecnicamente a gente chama de controle, tá? Que a gente consegue promover a gestão de todos os recursos tecnológicos dentro da empresa. E, inclusive, com a reforma trabalhista, eu consigo até utilizar estrategicamente a política de segurança da informação. Porque eu posso colocá-la dentro da convenção coletiva, o acordo coletivo, que ela passa a ter prevalência sobre a lei. Está lá no artigo 611A da CLT, se não me falha a memória. Tá? Então, eu posso até utilizar estrategicamente a política de segurança da informação. Tá? E com isso, ninguém pode dizer, eu não sabia. Entendeu? Então, está aí mais um benefício da reforma trabalhista que a gente pode utilizar ao nosso favor. E agora eu tenho lei que me dá força para utilizar qualquer ferramenta tecnológica para proteger os dados, para garantir a integridade, a autenticidade dos registros. E agora eu já tenho que pensar na trilha da auditoria, na preservação das provas, porque todos que intervêm naquela cadeia, naquelas fases que a gente viu lá no começo, têm que manter os registros dos dados. Tá? Só para vocês terem ideia, hoje o tipo de incidente mais comum, adivinha qual é? Divulgação de dados. Corresponde a 63% das violações. E o método de ataque mais comum é o phishing. Está tranquilo o tempo? É o phishing. Tá? Corresponde a 54%. E basta uma pessoa para infectar a empresa inteira. E outro detalhe que está na lei, gente. Se o juiz verificar lá na petição inicial que aquilo que está narrado pelo titular dos dados, que está lá quase chorando, escrevendo a petição inicial, verificar que tem probabilidade de ser verdade, ele vai inverter o ônus da prova. Se o juiz verificar que ele é um coitadinho, que o custo de produzir aquela prova vai ser muito alto para ele, ele vai inverter o ônus da prova. Se o juiz verificar que ele é um hipossuficiente, há uma desigualdade tremenda entre o fornecedor malvadão e o usuário, né, que ele vai ter remota chance de comprovar aquilo que ele está narrando, o juiz vai inverter o ônus da prova. Ou seja, 99% das ações que tramitarem na esfera judicial, o juiz vai inverter o ônus da prova. Tá? Rezo a Deus, sinceridade, que os juízes, se essas ações caírem no juizado especial, os juízes verifiquem, não, essa prova aqui é difícil de produzir, tem que só na esfera civil é cabível a produção dessa prova. Porque se os juízes entenderem que a produção dessas provas dá para caminhar no juizado especial, danou-se. Literalmente. Tá? Sinceridade, eu rezo a Deus que esse tipo de ação não caia no juizado especial. Tá? Que os juízes entendam que a produção dessa prova que esse tipo de prova é de difícil produção. Tá? Porque senão vão abrir um juizado especial só para LGPD. Varas só para isso. Tá? Porque tem muita gente. Só outro detalhe outra situação que a gente ficou sabendo é que lá em São Paulo, tá, tem advogados que já estão na porta de hospitais vendo os pacientes saindo só para saber como é que os dados deles foram coletados. Ou seja, não é mais advogado porta de cadeia, agora é advogado porta de hospital. Ou seja, eles já estão se preparando para vir forte lá em agosto de 2020. Tá? Já tem isso, gente. Advogado já em porta de hospital para saber como é que o hospital está tratando os dados, como é que está sendo coletados. Tá? Então, tem gente aí já se preparando para vir para cima das empresas. Tá? Já tem escritório de advocacia se preparando só nessas ações, já montando teses para vir para cima das empresas. Tá? E o Marco Civil da Internet determina que eu tenho que manter esses dados sob sigilo e ambiente controlado e de segurança. O Marco Civil da Internet fala em 6 meses.
Quando a gente estava em discussão sobre isso lá na Câmara dos Deputados, né, eu fui um que participou das correntes que deveria ser no mínimo 3 anos. Só que todo mundo fala, não, mas o custo disso, mas tem que seguir no mínimo o prazo da ação indenizatória. Tá? Então, apesar de estar 6 meses ali, eu sugiro que esses logs sejam armazenados no mínimo, tá, por 3 anos. Tá? Não sigam esse prazo aqui, de 6 meses. E se o data center fica na base de vocês, na empresa de vocês, eu sugiro também que vocês verifiquem, tá, a estrutura desse data center. Por quê? Porque ele tem que possuir um rigoroso controle de acessos, ter autenticação dos acessos aos registros, ter inventário dos acessos, contendo a identidade do usuário, o momento, a duração, o arquivo acessado, ter um perímetro de segurança, ter segurança de cabeamento. Isso aqui, inclusive, é um decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet que fala isso aqui. Tá? Por que eu ressalto isso, gente? Porque se tiver uma discussão do log, o outro advogado vai mandar que seja feito perícia. Aí o perito vai lá na empresa de vocês e o outro advogado vai elaborar os quesitos. Diga o senhor perito se a empresa possui inventário dos acessos, contendo a identidade do usuário, o momento, a duração e o arquivo acessado. Diga o senhor perito se o servidor possui controle de acessos. Diga o senhor perito se possui... Ou seja, se começar não, já começa a comprometer aquela prova digital. Só para vocês terem ideia, como a gente já está implementando da LGPD, a gente faz essa verificação até do data center. A gente já foi empresa que primeiro a gente chegou, pediu a chave para abrir o data center, o dono da empresa pegou a chave, demorou para chegar a chave primeiro. Aí, quando chegou a chave, não era aquela chave, ele pegou a chave errada. Tudo bem, ele abriu a chave, a gente já viu a parede, era drywall. Daí a gente chegou, olhou para cima do data center, daí tinha uma estrutura tipo uma coifa de metal. Disse assim, será que isso aqui é para dispersar o calor do data center? A gente, nossa, o que é essa estrutura? Não, é que quando chove muito aqui em cima, a calha não vence, daí cai em cima dessa coifa aqui para não molhar o data center. É isso que a gente encontra aí hoje em dia nos data centers das empresas. Ou outro que a gente visitou, que tinha um lençol em cima do cabeamento do data center, a gente perguntou, por que tem aquele lençol ali em cima? Não, porque o ar-condicionado está estragado, daí começa a pingar nos cabos, e a gente resolveu botar esse lençol em cima dos cabos para não molhar. Então, se chega um perito e vê isso, tá, já começa... tem cada coisa que a gente viu, fora a porta sanfonada de plástico, essas coisas. Então, a gente tem que mudar essa cultura de como que a gente trata o data center dentro da nossa estrutura. E assim a gente consegue garantir a força probante do documento eletrônico. Garante a integridade, autenticidade, disponibilidade, confidencialidade e não repúdio. Consegue responder à autoridade judiciária e responder e elaborar os quesitos para uma perícia. E tudo isso tem que ser observado desde o momento da coleta até que o dado seja eliminado. Vocês já ouviram falar daquele Privacy by Design? Que é desde quando você está desenvolvendo um software, você já também tem que pensar na questão da proteção de dados. Então, até quando você desenvolve o dado, você também já tem que colocar na estrutura do seu software a questão de proteção de dados pessoais. Tá? Tudo que você vai fazer, vai elaborar um contrato, já tem que pensar na proteção de dados pessoais. Tá? Tudo hoje que você vai fazer, já tem que pensar nisso. E outro detalhe, gente, isso aqui já não é mais uma questão de governo, isso aqui é uma questão de mercado. Tá? A gente está sendo muito demandado por empresas que vão fazer negócios com filiais de empresas que a matriz fica lá na Europa, que eles já falam assim, olha, eu não vou fazer negócio com você se você apresente pelo menos para mim um roadmap de que você vai se adequar à LGPD, que você está se adequando à LGPD. Entendeu? Já virou a questão de mercado, não é mais de governo isso aqui. E muita gente me pergunta, mas essa lei não vai pegar, a gente lembra do e-social, mas o e-social tem a questão do governo se adequar. Aqui não, o governo vai ficar lá em cima só observando. São as empresas que vão ter que se adequar com relação a isso aqui. E as empresas europeias, elas vão exigir, para fazer negócio com a empresa europeia, elas já estão exigindo que você já apresente no mínimo um roadmap de que você já está se adequando à LGPD. Tá? Se você não se adequar, você não vai fazer negócio. Já está acontecendo isso. E se você não observar a legislação,
não fornecer a devida segurança ao titular dos dados, tá? Você vai ser responsabilizado. E tem outro detalhe. Se a sua relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, se a sua relação com o seu cliente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tem um artiguinho sem vergonha lá, o artigo 28, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Que se a empresa for um obstáculo para o titular dos dados ver ressarcido o seu dano, o juiz vai desconsiderar sua personalidade jurídica. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. Oi? Teve uma modificação lá com relação a isso. Tá? Mas, sabe que cabeça de juiz e bunda de neném... A reforma trabalhista, para mim, sempre foi muito clara. Mas teve juiz que interpretava, por exemplo, a questão da terceirização. O STF foi obrigado, o novo legislador do país, foi obrigado a sedimentar a questão da terceirização. Apesar de estar muito claro na lei. E se um colaborador vazar um banco de dados no exercício da sua atividade, saiba que a sua empresa vai ser responsabilizada, mesmo que não haja culpa da sua parte. Tá? E você vai responder solidariamente com ele. Está lá no Código Civil, gente. E controlador e operador respondem de maneira solidária. Tá? Então, por isso que se vocês forem controladores dos dados, vocês exijam das pessoas com as quais você compartilha dados, tá? Contratualmente, tá? Política de segurança, exijam o que é que eles devem ter para proteger os dados com os quais vocês compartilham, que eles mantêm dos usuários de vocês, tá? Vocês podem exigir isso contratualmente. Vocês podem exigir, inclusive, que vocês podem auditá-los, tá? Exijam isso. E o que é que pode acontecer, tá? Se vazar um dado, o que é que pode acontecer? Uma advertência. Uma multa simples ou diária de até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, vocês podem receber até 3 infrações de 50 milhões de reais. Tá? Tornar pública a infração. Ter os dados referentes à infração bloqueados ou eliminados. Eu ressalto um detalhe aqui. Ó. Se a autoridade nacional manda bloquear um dado, uma base de dados lá de 20 mil usuários, e você não bloqueia, continua a utilizar, e ela constata isso, ela vai aplicar uma nova multa. Tá? E essa questão da eliminação. Lembra do que eu falei, que isso aqui é praticamente impossível? É aqui que também o bicho vai pegar. Tá? Por isso que eu acho que vai ter uma regulamentação nessa questão da eliminação do dado. Por isso a importância de ter um comitê de segurança da informação instituído dentro da empresa, formado no mínimo, pelo jurídico, o ATI e o RH. E a lei criou uma nova profissão. Não sei se vocês estão sabendo que a lei criou uma nova profissão, que é a figura do encarregado, que lá fora é conhecida como DPO, Data Protection Officer, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, né, e o nome dele vai ter que estar lá no site da empresa. Tá? Se a autoridade nacional quiser discutir algo sobre proteção de dados, ele vai procurar o DPO, não vai procurar o jurídico, não vai procurar o dono da empresa, vai procurar o DPO. Por quê? Porque é ele que vai ser o canal de comunicação entre o controlador dos dados e o titular dos dados e a autoridade nacional. É ele que vai ajudar na capacitação dos colaboradores terceirizados e é ele que vai executar aqueles controles que você implementou dentro da sua política de segurança da informação. E a autoridade nacional ela vai regulamentar a questão da necessidade de um DPO para pequenos negócios, como a padaria lá do seu Manuel. Porque do jeito que a lei está hoje, até a padaria do seu Manuel vai ter que ter um DPO, que coleta lá o CPF para a nota curitibana. E é esse grupo que vai manter a política sempre viva. Porque ao longo desses mais de 10 anos que a gente está trabalhando na área de segurança da informação, o que a gente viu? Que a política é estabelecida, implementada e é esquecida dentro da gaveta. Mas agora a política ela vai ter que ser sempre, esse ciclo aqui vai ter que ser mantido constantemente. A política vai ter que ser melhorada constantemente, tá? Porque vai ser um documento jurídico que vai salvar vocês numa eventual demanda e da aplicação de uma penalidade pela autoridade nacional.
E o RH tem que trabalhar também a capacitação das equipes, porque, inclusive, isso aqui é considerado uma nova camada de segurança, porque você consegue mitigar bastante o impacto só com o treinamento das equipes. E assim a gente fecha os 3 pilares da segurança da informação, que são processos, tecnologia e pessoas. E adivinhe qual que é o elo mais fraco aqui. Exatamente. Por isso que a gente tem que trabalhar a capacitação. Tá? Mas tem gente que acha que não, na minha empresa é um forte, é uma fortaleza, nunca vai acontecer comigo. Esse aqui é o caso do Banco Inter, que teve um vazamento de dados, foi multado em 10 milhões de reais, mas conseguiu fechar um acordo de 1,5 milhão no começo do ano. Esse aqui é o caso da Coca-Cola, que um funcionário saiu com um HD embaixo do braço com informações de 8 mil colaboradores, contendo dados pessoais. Até o Conselho Nacional de Justiça já foi vítima de vazamento de dados pessoais. Esse aqui é o caso da Stone, que há 2 semanas de fazer a abertura de seu capital na Bolsa de Valores teve um vazamento de dados pessoais. Cuidado quando vocês forem fazer aquisição de empresas, porque esse aqui é um caso da PayPal, que comprou uma empresa pequena, mas o vazamento de dados aconteceu nessa empresa pequena, mas a responsabilidade caiu sobre o PayPal. Alguém já se hospedou nessa rede de hotéis aqui? Rede Marriott? Porque vazou dados de mais de 500 milhões de hóspedes. Dados sobre número de passaporte, data de nascimento, número de telefone, endereço de e-mail. Se você se hospedou, saiba que seus dados estão aí na internet disponíveis, viu? Até número de cartão de crédito vazou. Esse é um caso da CIA, do uso indevido da lei, onde a pessoa não era contratada, mas como prêmio de consolação recebia um cartão de crédito da CIA em casa. Só para vocês terem ideia, lá na Europa, onde a lei já está em vigor, em 1 ano de vigência da lei já teve 65 mil vazamentos reportados. Tá? Esse aqui é um hospital lá em Portugal que recebeu uma multa de 400 mil euros. São 3 multas, 2 de 150 mil euros e uma de 100 mil euros, porque não tinha perfil de acesso aberto, tinha mais perfis do que gente no hospital, para vocês terem ideia. Tá? Não tinha política, não tinha nada, recebeu uma multa de 400 mil euros. Esse é o caso da British Airways, que foi multada de 230 milhões de dólares. Tá? Foi 1,5% do seu faturamento, que lá na GDPR a multa é aplicada sobre o faturamento global e a LGPD é no faturamento aqui nacional. Tá? A Google, que foi multada de 50 milhões de euros, tá? E nem teve vazamento, tá? Falta de transparência nas suas políticas. Só para vocês terem ideia. Inclusive, hoje já tem até ciberseguros, tá? Porque garantir 100% de segurança é impossível, gente. Se alguém chegar na empresa de vocês e falar, não, olha, eu garanto 100% de segurança, é impossível. Tá? E hoje, inclusive, já tem até ciberseguros para essas questões. E se tiver um incidente de segurança, você obrigatoriamente vai ter que reportar os titulares dos dados e a autoridade nacional. E também a lei também fala como é que você tem que fazer isso. Tá? Dentro de um prazo razoável, que a autoridade nacional ela vai regulamentar que prazo é esse, você vai ter que informar quais foram os titulares dos dados afetados, quais foram os dados pessoais afetados, quais as medidas técnicas que você utilizou para proteger os dados, quais as medidas técnicas que você utilizou para reduzir o impacto para o teu usuário. Tudo isso vai ter que conter no relatório que você vai encaminhar para a autoridade nacional. Tá? É a comunicação de incidente. Mas nem tudo são lágrimas. Se você provar que não violou a LGPD, tá? E se por acaso a tua base de dados vazar e você comprovar que ela estava criptografada, existe a possibilidade que você não seja responsabilizado. Tá? Mas você tem que comprovar tudo isso. Tá? E hoje qual que é o nosso trabalho? Né? É fazer o mapeamento dos dados para verificar, porque a maioria das empresas não sabe como é que é o fluxo dos dados dentro da sua própria estrutura. Fazer a classificação dos dados, análise de risco, né, para escrever a política de segurança. Capacitar todo mundo, adequar o RH a essa nova realidade, fazer a verificação de todos os contratos, criar ou participar do comitê de resposta a incidentes, treinar a figura do encarregado, ajudar nas defesas e melhorar a política de segurança da informação.
Inclusive, hoje a gente já tem até um ecossistema, né, onde a gente possui parceiros na área de hardware e software, que a gente já capacitou, treinou, né, que a gente já não chega só com a política, a gente já tem parceiros, que se houver necessidade de implementar algum mecanismo de segurança, a gente já tem parceiros para atender essa necessidade. E hoje, o escritório já tem uma área educacional, né, que a gente tem uma parceria com a Exim, não sei se vocês conhecem, que é uma empresa holandesa, onde ela certifica o DPO. Tá? E a gente, dentro da DataLedge, a gente já está formando os DPOs aqui em Curitiba. Nós somos a única empresa credenciada pela Exim, tá, a formar o DPO, tá, aqui em Curitiba. E é uma certificação internacional, ou seja, vale aqui quanto lá na Europa. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta... Ah, tá. Tá todo mundo assustado. Guilherme, a gente tem um negócio que ele é complexo. Vamos supor, a Sênior é produtora do sistema, ela tem o código, ela hospeda isso dentro de um ambiente, por exemplo, da IBM. Lá dentro desse ambiente tem outros softwares que colaboram, por exemplo, o banco de dados pode ser da Oracle, pode ser da Microsoft. E essas informações estão lá, tem uma empresa que contratou esse software, que está se utilizando dessa nuvem, desse ambiente, e essa empresa tem dados de outras empresas, de colaboradores. Como é que fica essa confusão toda aí? Então, a Sênior seria o controlador dos dados. E quem armazena esses dados seriam os operadores. Tá? Então, vocês podem exigir contratualmente, inclusive, que esses operadores, onde ficam armazenados os dados, tenham determinados requisitos de segurança para atender a LGPD. Exatamente. Pelo simples fato de acessar, também vai ter que, a Sênior pode exigir dos canais que tenha requisitos de segurança para atender a LGPD. Ou seja, todo mundo aqui vai ter que se adequar à LGPD. Outra pergunta. Lá nos nossos e-mails, a gente tem arquivos em planilha, e essas planilhas têm dados de cliente. Mas são dados de pessoas físicas? Você está fazendo uma prospecção, você tem os dois. Então, essa lei se aplica somente a dados de pessoas físicas. Tá? Então, se nessa planilha tem dados de pessoas físicas, vai ter que ter um tratamento. Tem nome, telefone, tem e-mail e algumas outras preferências, eventualmente, você tem lá. Então, tem que ter um tratamento. Tem que ter um tratamento. Mas esses dados são armazenados em e-mail e eu tenho isso de 5, 6, 8, 10 anos atrás. O que você faz com isso? E estão em planilhas. Aí é que está. Lembra que eu falei daquela legislação? Você vai ter que se adequar, você tem que ter o consentimento, você vai ter que fazer uma higienização. É impossível você olhar para trás, digamos assim, que é impossível você olhar para trás e ver todos os colaboradores, todos os e-mails dos colaboradores, as planilhas. Aí você faz uma avaliação de risco, entendeu? Quantas dessas pessoas aqui têm ativas, né, que vão reclamar em algum momento que você está tratando de seus dados? Aí você tem que fazer uma avaliação de risco. Será que vale eliminar, vale higienizar, vale manter assim e contar com a sorte? Entendeu? Esse que é o grande problema. Porque, como eu falei inicialmente, lá na Europa, todo mundo teve que adequar a sua base de dados conforme a GDPR. E muita empresa fechou por conta disso. Porque sabia que não, ou eliminou grande parte da sua base de dados e só manteve aquilo que era ativo e que sabia que conseguiria regularizar. Um ponto importante que tu tocou até na tua apresentação, que ajuda muito nessa questão das planilhas, é a criptografia dos discos, dos notebooks, computadores. Se eles estiverem criptografados, ou se esse arquivo estiver num ambiente criptografado, pode ser em nuvem, boa parte desse risco já é mitigado. Mais alguém? Vai ser um desafio. Alô? Com certeza isso vai ser um diferencial de mercado. Com certeza, porque são pouquíssimas empresas hoje que estão se adequando à LGPD,
tá? Que estão enxergando isso como diferencial de mercado, e quando você chega num cliente e fala, não, nós já estamos adequados com a LGPD, nós vvamos proteger os dados dos seus colaboradores ou dos seus clientes, com certeza isso vai ser um diferencial. Tá? Entre uma empresa que não protege nada e uma empresa que protege, qual que o prospect vai contratar? Com certeza aquela que protege os dados. Porque ele não vai querer uma demanda lá no futuro. Eu estou preocupado com a cadeia de responsabilidade. Eu tenho um profissional que presta serviço no hospital, no Recursos Humanos, que tem 10 mil funcionários. Ele vaza a lista de e-mails para a esposa dele, que tem uma loja da Avon. Ok? Os funcionários descobrem, de alguma forma, que estão mandando e-mail daquela lojinha. De quem vai ser a responsabilidade? Do hospital é o primeiro? A minha empresa está incluída? Se é você que fazia o tratamento daquele dado, se você é um Não, operador... eu não faço. É um profissional meu que trabalha lá. Ele simplesmente capturou os dados. E passou para a esposa dele, que tem uma loja da Avon. Lembra daquele artigo 932 da Lei do Código Civil, que você é responsável pelos seus empregados? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vai. É o artigo 932 do Código Civil. A empresa é responsável pelos seus empregados durante as suas atividades. Se dentro da sua atividade ele praticou esse ato, a empresa vai responder mesmo que não haja culpa da sua parte. Mas quem praticou ilícito foi o seu colaborador, entendeu? Aí cabe o hospital vai chamar a responsabilidade da sua empresa. Aí vai ver um embate jurídico para saber, mas o hospital não estava atendendo a LGPD. Aí vai ter aquela discussão jurídica, entendeu? Mas você vai se incomodar. Você tem que ter em mente que você é responsável pelos seus empregados, entendeu? Como que ela estaria, como que seria a responsabilidade da empresa, do sindicato das empresas e do sindicato dos trabalhadores? Eu não posso simplesmente colocar uma cláusula na convenção coletiva de que os dados estão protegidos. Não, você coloca uma cláusula na convenção coletiva de que terá uma política de segurança da informação visando a proteção de dados pessoais, assim, mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Você não vai colocar a política inteira, porque você vai... Sim. Mas a minha pergunta é com relação à responsabilidade. Quem que vai fiscalizar isso? Vai ser o sindicato das empresas, o sindicato dos trabalhadores? Porque eles colocaram lá. Então a empresa, teoricamente, ela tem que assumir essa responsabilidade. É isso, vocês podem estipular na própria convenção, né? Quem que vai fiscalizar isso? Você pode estipular isso. Tá. Uma pergunta bem simples. Sim. Hoje é uma vantagem quando eu digo para o meu cliente que ele exporta para o Excel o que ele quiser do meu sistema. Sim. Hoje, se eu continuar fazendo isso, eu estou dando um tiro no pé. Não, se ele souber tratar essa informação, entendeu? Criptografar aquela planilha, ter um controle de acesso, somente pessoas autorizadas terão acesso àquela planilha, não tem problema nenhum. Mas é um recurso do sistema que eu ofereço. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Desde que ele saiba tratar aquela planilha, né? Por isso a importância de você rotular como confidencial seus documentos, por isso a importância das políticas, porque se você comprovar, se houver um vazamento, como está ali na lei, se você comprovar que você não descumpriu a lei, você tem política, você treinou, você capacitou, certificou, entendeu? Mas mesmo assim o colaborador vazou, há a possibilidade que você não seja responsabilizado. Tá? Mas se houver um dano para a sua imagem, você pode entrar até com uma ação contra o colaborador por conta disso. Entendeu? Aproveitando o gancho aqui do José Carlos do Selmo, a questão é a seguinte, não é um colaborador que vai lá no cliente e acessa os dados. Ele pode ir hoje, daqui a um mês vai outro colaborador. Então como é que nós vamos ter, na hora que chegar uma acusação para a nossa empresa, eu já
peguei meu colaborador, ele já assinou um termo, ele sabe da confidencialidade, mas quando for o outro cara acessar a mesma base de dados, quem é que vai se responsabilizar por isso? Aí você tem que ter a manutenção dos registros, entendeu? Dos logs. São os logs que vão te salvar, que você vai conseguir identificar o indivíduo. Entendeu? Se não tiver log... Isso vai travar a nossa operação. Como é que nós vamos dar um suporte rápido para o cara se nós temos uma série de controle? Aí vai aquela avaliação de risco, né? Se vai travar a minha operação... Porque são os logs que vão salvar a tua empresa numa eventual demanda, entendeu? Porque são através deles que você vai chegar ao responsável do ilícito. Até agosto de 2020. Você não precisa estar 100% aderente, mas pelo menos estar se preparando, ter uma política, pessoal treinado. Não, mas daí não, a lei não vai exatamente. Oi, aqui ó. Aqui. A gente lida, né, no dia a dia com software de gestão, onde os nossos clientes utilizam o nosso software para poder fazer venda para a pessoa física, né? Então, pegar um exemplo, o nosso cliente está usando o nosso software para poder emitir o cupom fiscal lá na padaria lá do seu José, né? E ali ele precisa do CPF do seu cliente, do cliente dele. Essa nota, ela vai ser gerada pelo meu sistema, mas também ela vai ser transmitida para órgãos governamentais, seja estadual ou municipal. Aí eu estou entendendo então que o cliente pode vir no meu estabelecimento, pedir para poder anonimizar ou excluir esses dados, e eu vou ter que excluir do meu sistema aqueles dados referentes àquela nota, como também eu vou ter que comunicar à prefeitura ou à Cefaz. Não, porque daí entra naquelas duas exceções, que é por cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, você pode manter o dado, entendeu? Então, por questões de leis fiscais, você deve manter o dado com você, entendeu? Então, se um cliente chegar lá, não, eu quero que você elimine meu CPF aqui para... Não, eu tenho que manter seu CPF por causa da lei tal da prefeitura, daí você tem que mencionar a lei que te dá o respaldo jurídico, entendeu? Existe a responsabilidade solidária do decisor com o operador, né? Do controlador e operadores. Do operador com o operador também. E quando a saída da informação, né, indevida foi por parte de um funcionário do cliente, eu posso ser um operador também solidário com relação a essa responsabilidade? Eu tenho que exigir do meu cliente a conformidade dele com a LGPD, como ele exigiria de mim também? Você pode exigir contratualmente também, claro. É uma via de mão dupla. Então eu vou ter que escolher melhor os clientes. Por isso que isso vai ser um diferencial de mercado, entendeu? Quando você comprova que você está aderente à LGPD e outra empresa que não está, com certeza você sai na frente. Não, com relação ao cliente. E até eu sou controlador responsável. Se um funcionário do cliente faz isso... Porque vai acontecer. A pergunta que você tem que fazer não é quando, não é se, é quando vai vazar dado, porque vai vazar dado. Entendeu? Não é se vai vazar, é quando vai vazar dado. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá?